Antes de começar, já quero te pedir um favor cheio de propósito. Se esse conteúdo tocar seu coração, curte, comenta e compartilha com outras pessoas. Assim, você ajuda o podcast a alcançar mais pessoas e talvez trazer um pouco de mudança para a nossa vida. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira, e estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente! E hoje, quem vem com a gente é a Cíntia Massura, aromaterapeuta, que vai trazer um pouquinho do conhecimento dela. Cíntia, eu quero te perguntar uma coisa. Você escolheu uma profissão que envolve cuidado, escuta e presença. Eu quero explorar também o lado prático dessa profissão. Como que é empreender nesse campo e como equilibrar a paixão com a gestão do negócio? Oi, Roberta, obrigada pelo convite. Está sendo uma experiência para mim estar no podcast, mas é desafiador. É desafiador você conseguir se planejar, organizar tudo, né? E tá ajudando muitas pessoas, porque hoje também tem muitas pessoas que ainda têm um pouco de receio e preconceito, ou são um pouco céticos, que não acreditam. Então, você conseguir planejar para conseguir alcançar maior número de pessoas e poder estar ajudando, também vai disso, né? Do que ela aceita. Então, isso acaba sendo um desafio para mim. Entendi. Então, assim, me conta um pouquinho quem é a Cíntia antes de se tornar aromaterapeuta, né? E o que te motivou a trabalhar com aromaterapia? Na verdade, eu vim da área de têxtil, eu sou formada em moda. Olha! Então, mas se preocupar com a saúde, esse cuidado natural sempre teve comigo desde a infância, porque minha mãe me tratou com homeopatia, sempre o lado natural. Quando meus filhos nasceram, eu também busquei tratamento com eles natural, nunca fui adepta a usar coisas sintéticas, sempre na questão alimentar também, sempre buscando a saúde mais o natural do que os industrializados. E aí foi quando, durante a pandemia, o meu filho estava numa crise de rinite e a pediatra, com essa questão de atender online e tudo mais, e aí a medicação ali não estava surtindo efeito, e aí não conseguia falar com a médica. Aí foi quando uma amiga me apresentou os óleos essenciais. E aí eu adquiri e comecei a usar, porque eu falei, nossa, é uma coisa natural, já vem do meu conceito, do meu instinto, né, de buscar a coisa natural. E aí eu adquiri os óleos e comecei a utilizar com ele. E aí eu vi um resultado, assim, muito rápido, porque ele saiu da crise em 4 dias, eu utilizando os óleos. Por mais que a rinite não tem cura, mas a gente consegue fazer com que diminua, às vezes, numa crise, você consegue controlar. Entendi. Coisa que com a homeopatia não estava conseguindo ali, por conta também juntando pandemia, toda a mudança emocional que ele estava tendo, porque é muito relacionado às nossas questões emocionais também. E aí, com a homeopatia, com a aromaterapia, eu consegui. E aí foi aí que eu vi uma alternativa, porque por que não ajudar, entrando essa linha, né? Ainda mais na época da pandemia, o pessoal buscando por todos estarem fechados, em vez de comprar comida, começar a comprar, produzir sua própria comida, o orgânico entrando
muita coisa orgânica entrando. E aí eu vi uma oportunidade aí de começar a empreender na aromaterapia e com os óleos essenciais. E aí eu fui estudar para conhecer mais sobre a aromaterapia, como eu poderia estar ajudando as pessoas. E aí foi isso que... Então você está me dizendo que você começou justamente porque você era uma usuária, né? Você sempre foi uma usuária de produtos naturais, você sempre fez opção por produtos naturais, você conheceu a aromaterapia através dos óleos essenciais e trouxe isso, né, primeiro para uma experiência sua, na sua casa, curando o seu filho, né? Curando não, a gente pode falar que, como se diz que não tem cura, trazendo esse bem-estar para ele. E aí você falou que você queria espalhar isso para o mundo. Foi. É isso aí. Aí teve outros episódios, daí também meu marido teve chikungunya, que ficou com as dores articulares. E aí ficou lá, porque dói aqui, dói ali, porque dói. Aí vamos utilizar os óleos essenciais. E aí eu montei um protocolo para ele. E ele também teve um resultado sem precisar ir para a parte de sintético. Entendi. Então aí eu comecei a ver que os resultados, né? Então isso que... É como se fosse um resgate mesmo da nossa vida primária, né? Porque muito tempo atrás a gente não tinha sintéticos na natureza e a gente se curava com o que tinha na natureza. E os óleos essenciais são produtos da natureza. São produtos da natureza. Isso. Então é o que vem da terra, né? Exatamente. É o que vem da terra. Então ao invés da gente abrir uma embalagem, a gente resgata da natureza. E é isso que são os óleos essenciais. Cara, que legal. E aí, quando você resolveu transformar isso numa profissão, né? Você viu que primeiro, pelo que eu entendi, você teve um propósito, que foi curar a sua família primeiro. E aí você falou que queria, de modo assim, simples, eu estou falando, claro, curar o mundo através disso. Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Você já falou um pouquinho nessa questão da pessoa ter um pouco de preconceito, de não entender, mas além desse, quais foram os principais entraves que você teve quando você decidiu realmente, não, agora que eu já sei, estou estudando, vou fazer disso uma profissão, vou fazer disso a minha empresa. O que mais te desafiou ou que te desafia até hoje? Uma das questões foi, porque eu não sou de Santos. Ah, tá. Eu vim morar em Santos fazem 9 anos. Então, na época, 4 anos atrás, eu quase não conhecia pessoas aqui também. Entendi. Então, era como eu apresentar, primeiro eu comecei para os amigos, e aí levando para as pessoas mais próximas. Mas aqui na Baixada eu não conhecia muita gente onde eu poderia estar apresentando. E aí esse foi um desafio. Para quem falar? Como falar? Então, aí eu comecei nas redes sociais, falando, divulgando, e aí eu comecei a entrar em grupos de network para conseguir ter relacionamento, conhecer pessoas. Então o meu desafio é isso, apresentar para as pessoas, ter os clientes, né? E aí, Cíntia, acabou de me surgir aqui e aí me fala se eu estiver muito errada. A aromaterapia, a gente está falando de algo que a gente precisa sentir. É um dos nossos sentidos, né? Assim como visão, tato. A visão é fácil a gente atiçar, né? A internet está aí, a gente fica, né? O tato é impossível você fazer a ativação do tato. Mas como que você consegue vender um produto que é para um dos nossos sentidos, que é através do olfato, através por exemplo, você consegue vender online, fazer uma terapia online? Porque você falou que tem protocolos, né? Você montou um protocolo para o seu marido. Você consegue montar protocolos para as pessoas mesmo online? Sim. Como que funciona? Me conta. Não, hoje dá para dar atendendo, porque hoje a questão da aromaterapia cresceu bastante, então muita gente está se interessando também por isso, né? E ela vem, as pessoas buscam, e aí, através disso, eu tento ouvir quais são as queixas das pessoas para saber aonde eu posso estar atuando, ajudando ela. E aí ela não vai sentir o aroma, porque ela tá... Mas eu tento mostrar para ela o benefício que aquele óleo faz. Entendi. E para ela... E aí ela acaba adquirindo o produto e aí eu faço um acompanhamento para ela, pra gente estar vendo o resultado. Entendi. Entendeu? Então hoje já tá
conseguindo muito mais pelo digital, pelo online, né? Eu consigo estar ajudando, sim. Hoje você trouxe aqui pra gente essa fumacinha que vocês estão vendo aqui na minha frente, não resolvi fumar nem nada. É um difusor que a Cíntia trouxe. Ela colocou um óleo de menta, não é isso? Essa é a menta verde, Fala um pouquinho hortelã verde. Hortelã verde. Fala um pouquinho disso e como que a gente está utilizando. Hoje eu reparei que você não está usando o seu colar, que o seu colar o colar difusor é incrível. Não sei porque logo hoje ela não veio com esse colar. Mas me conta um pouquinho de como que pode ser utilizado os óleos essenciais. Os óleos essenciais, uma forma é o aromático, então através do difusor. A outra forma é a forma também aromática, que a gente chama de forma direta, que aí a gente pinga uma gota na mão, espalha. Que a gente já fez isso antes. E a gente inala. Inala profundo. Já experimentou a menta verde. Esse seria o nosso hortelã. O hortelã que a gente compra na feira, porque a gente tem o outro hortelã que é a menta peperita, que é a menta extraída dos Estados Unidos. Tá. Então, por isso que ela é mais, que é o hortelã pimenta, que ele é mais forte. O nosso hortelã pimenta. Mas fala por que você trouxe esse óleo? Esse óleo aqui, que é a menta verde, que é o spearmint, ele é o óleo da comunicação, ele é o óleo do discurso nas questões emocionais. Então, trabalhando ele aromaticamente, ele ajuda, hoje aqui está nesse desafio, nessa inovação para mim, e está aqui falando. Eu ia falar isso, porque hoje é a sua primeira participação num podcast, primeira de muitas. Com certeza. Mas é a sua primeira participação e você está se saindo muito bem. Obrigada. E aí eu falei, vou levar esse óleo, porque ele ajuda nessa questão da comunicação. Então, e para ajudar nessas questões, a gente pode passar topicamente na parte da garganta. E já fica perfumado. Já fica com aroma de menta. E usar ele aromaticamente. E aí eu trouxe o difusor. Mas fala um pouquinho também, que foi uma forma que eu nunca tinha visto. Você tem um colar difusor que eu também achei tenho. Incrível, que você pode usar. Conta um pouquinho desse colar. E outra forma também é aromático, é o colar difusor. O que eu tenho, que a Roberta está falando, é uma pedra de ágata, um cristal, que aí você pinga o óleo essencial ali dentro e aí você fica inalando ele durante o dia. Então você vai trabalhando ali o aroma durante o seu dia, sempre que precisa alguma emoção, a gente inala. E aí, então essas são as formas aromáticas. E sempre quando a gente usa o óleo essencial de forma aromática, ele trabalha as nossas emoções. Ele atua ali no nosso sistema límbico. Tá, e tem uma outra forma também que você falou que alguns podem ser ingeridos, não é isso? E aí tudo isso depende de qual é o tratamento, qual é o protocolo que você vai montar para aquele paciente, é isso que funciona? Porque assim, a ingestão do óleo essencial ela não é necessária, né? Mas para algumas questões podem sim ser ingeridos. Não são todos os óleos essenciais que podem ser, porque eles têm compostos químicos que muitas vezes não podem ser utilizados de forma ingesta. E quando a gente ingere um óleo essencial, a gente utiliza ou numa água, numa bebida, ou em cápsula vegetal. Entendi. E a outra forma também de uso é a forma de uso tópico. Como que aplicação na pele. É o que a gente fez aqui assim? Não, a gente pode aplicar no local. Então, pensando um problema digestivo, você pode aplicar o óleo essencial na região do abdômen. E sempre que a gente utilizar o óleo essencial aplicado na pele, a gente precisa usar um óleo vegetal. Ou um creme neutro, por conta da alta concentração. Os óleos são muito concentrados, muito fortes. Então, a gente dilui eles para aplicar. Porque eles são voláteis, eles evaporam. Se você perceber, a sua mão não está oleosa. Não. Então, mas o aroma está aqui. Então, quando a gente aplica um óleo essencial na nossa pele, se a gente aplicar ele puro, ele vai evaporar e não vai dar tempo do nosso corpo absorver. Então, quando a gente dilui ele, utiliza um carreador, que seria um óleo, um creme,
ele vai absorver 80%. Então, você vai ter uma ação mais prolongada do óleo essencial na sua pele. Então, nesse caso que você falou, se eu tô com um problema digestivo, eu misturo ele num pouquinho de creme ou num outro tipo de óleo, um creme neutro, né? Ou um óleo vegetal. Vegetal. E faço massagens na região do meu abdômen. E aí ele vai ingerir. Ele vai, a sua pele vai passar na sua pele, né, as camadas epidérmicas, e vai estar entrando na nossa corrente sanguínea e vai estar ali aliviando o seu sintoma. Entendi. Entendeu? Então, assim, e aí vai para lesão. Então, se você tem algum problema de pele, as dermatites, alergias na pele, então a gente usa topicamente. Aí a gente usa diluído. Entendi. Na pele, entendeu? Realmente, é muito interessante e é muito novo também para mim, né? Porque eu sou a pessoa que tem um olfato muito apurado. Eu sempre brinquei que a única coisa que funciona, eu tenho muita memória olfativa. Então, por exemplo, agora, com esse aroma que você me passou, da comunicação, eu provavelmente vou lembrar desse nosso encontro para sempre através desse aroma. Então, eu vou lembrar desse nosso momento aqui toda vez que eu sentir esse cheirinho de peppermint. Hortelã. Esse é hortelã. De hortelã. Cíntia, eu tenho mais uma perguntinha para você. Vamos lá. Você é empreendedora, mãe, esposa. Como que você organiza, entre outras coisas, né? Como você organiza a sua rotina para equilibrar o atendimento terapêutico com as tarefas administrativas do teu empreendimento? É um desafio. É outro. Hoje, a vantagem é meus filhos estão maiores, então eles já estão mais independentes. Então, eu consigo, o período que muitas vezes eles estão na escola, tá fazendo os atendimentos, está cuidando, empreendendo, né? Fazendo todas as tarefas quando eles estão nas atividades. Uhum. Então, eu consigo administrar o meu tempo dessa forma. E aí vai o final de semana para organizar a casa. O bom é que eu tenho um marido maravilhoso que ele me ajuda bastante, então... Ó o merchan do marido aí, hein? Se ele vai ver esse podcast e já acho que ele merece, acho que ela tá merecendo um presente aqui de Dia das Mães bem especial. Então ele acaba que a gente consegue dividir bem as tarefas com as crianças, com a casa mesmo, então ele organizar, ajudar na casa, então isso me ajuda a poder sair e fazer meus atendimentos, poder estar empreendendo. Então, pela parceria que a gente tem. Que bom, né, que você tem isso. Que sorte a sua. Sorte não, né? Porque com certeza você trabalhou ali o relacionamento para ter isso. Agora me fala uma coisa. Como que o planejamento financeiro entrou ou está entrando na tua vida através dessa nova atividade? Porque você disse que veio do segmento de moda, né? E aí agora você está num outro setor completamente diferente. Não sei como que era a tua vida profissional antes, mas como que o planejamento financeiro atua nesse momento de você realmente empreender, porque exige investimento, exige toda uma gestão de contas a pagar e contas a receber. Como que isso funciona como empreendedora na área de terapeuta da aromaterapia? Eu não sou muito boa planejando, não. Eu não sou uma boa planejadora. Eu conheço uma que pode te ajudar. Olha que eu vim pensando, precisando conversar mais com a Roberta para conseguir organizar mais essa questão de planejamento financeiro. Então, eu não sou muito organizada financeiramente, não. Então, assim, eu vou... tenho as demandas, eu vou fazendo do meu jeito. Eu tento me planejar e me organizar do meu jeito, mas às vezes eu vejo que não é o caminho certo. Como mais ou menos 90% das empreendedoras mulheres que resolvem empreender, mudar de carreira, você também passa por esses desafios. Mas fica tranquila, eu tô chegando com coisas novas aí para ajudar essas mulheres que precisam, porque você sabe,
eu entendi perfeitamente quando você falou que começou a trabalhar por um desejo do teu coração. É um empreender com propósito, né? Porque você realmente falou, isso funcionou para mim, eu apliquei na minha família e eu quero isso para o mundo. E isso, quando você começa a trabalhar com propósito dessa forma, se você não vê resultado financeiro, porque uma empresa, por mais que ela seja um propósito da nossa vida, se ela não tiver lucro no final do mês, você vai fechar. E aí você acaba não entregando o teu dom, o teu presente para o mundo, né? Através do que você sabe fazer, porque você não viu o resultado financeiro. Então, sim, tem ferramentas, tem como a gente olhar para isso e falar assim, isso daqui vai ser meu ganha-pão, né? Então, fica tranquila. Vamos conversar. Para finalizar aqui, a gente já está finalizando, só mais uma questão nessa área de empreendedorismo mesmo, né? Como que você faz para precificar? Porque hoje você é uma revendedora, além da tua terapia, né, do teu serviço como terapeuta, você também é uma revendedora de produtos. Sim. Como que você faz para você precificar principalmente o teu serviço? Porque o produto, me corrija aqui se eu estiver errado, você tem ali, de repente, como vem, aí você só coloca a margem em cima e faz a venda. Ele é meio que a questão do produto em si. Ele é meio que tabelado. Tá? Então, a empresa já tem o preço tabelado de venda da própria empresa, né? Então, se você entrar no site, está lá o preço, é igual para todo mundo. E agora, essa está sendo uma questão, porque a terapeuta Cíntia nunca cobra uma consulta. Oh! Então, essa está sendo uma questão nova que começou a clicar ali na minha cabeça, entendeu? Então, assim, pera lá, quem eu sou e como eu posso mudar? Então, assim, todo atendimento que eu faço e tudo é mais por conta da questão do óleo e não como Cíntia terapeuta. Então, eu ajudo a pessoa utilizando o óleo, a forma de uso, como ela pode, fazendo um acompanhamento, só que a questão Cíntia terapeuta não tem essa... Então, olha só, fica a dica para você que também é terapeuta, que também, porque comercializar produto, o produto vai ter em qualquer lugar, você falou, tá até na internet, né? Sim. Mas sim, a forma como você faz, o tempo de estudo que você tem, né? Porque você já falou que eu sei que você sempre está estudando. Quando você foi fazer uma vivência lá na casa, eu vi o quanto que você tem de conteúdo. Então, esse talvez seja o seu maior desafio daqui para frente. Sim. Olhar para o teu negócio como um negócio completo, porque você não está só vendendo produtos, você também está vendendo o conhecimento da Cíntia. É isso. Então, se você, terapeuta, está com dificuldade, igual a Cíntia aqui, de precificar o serviço dela, o conhecimento dela, fica ligadinho que a gente vai ter em breve novidades aqui. E a Cíntia vai me ajudar, porque a gente precisa uma da outra, né? Então, com certeza. São parcerias, né, Rô? Exatamente. São as conexões, os network, e é isso. É isso. Para finalizar, eu queria que você olhasse para a Cíntia de 10 anos atrás. O que você falaria para aquela Cíntia? Quantos anos tem teu filho mais velho? 14. Olha para a Cíntia de 15 anos atrás. O que você falaria para a Cíntia da 15 anos atrás? Lá era uma fase, né? Onde eu trabalhava com moda e viajava bastante. Hoje eu sou a mãe mais responsável, pensando de outra forma, pensando na família, pensando no meu crescimento, no meu autoconhecimento, no eu. Por mais da construção, hoje está sendo diferente. Mas ali Mas o que você falaria para aquela Cíntia lá, que estava numa outra fase, que nem imaginava, talvez, que fosse chegar aqui onde você chegou? Olha, difícil. Tá tudo bem, então, se você não quiser compartilhar, mas... Não é nem questão, é mesmo esse olhar, sabe? Hoje ela busca outra... eu tô numa busca muito do meu autoconhecimento, desse eu. Então, essa busca, posso te falar numa próximo encontro. Então tá.
A intenção é essa, é fazer com que a gente saia daqui sempre com um pouquinho mais. Eu vou sair daqui com mais, eu conheci um pouquinho mais da Cíntia, conheci um pouquinho mais da terapeuta Cíntia, de como que ela pode ajudar o mundo. Acho que você saiu daqui com algumas questões também, do tipo, como que eu vou empreender melhor, como que eu vou olhar até mesmo para a questão do meu autoconhecimento, porque quando eu olho para a Roberta de 15 anos atrás, eu teria para falar para ela uma coisa, eu falaria assim, só não desiste, porque eu há 15 anos atrás, eu tinha muitas questões, muitas. Continuo com algumas, mas agora, pelo menos, eu sei desistir, que existe um caminho, né? Isso é verdade, isso eu falo, não desistir, sempre buscar. É isso. É sempre em frente, entendeu? Aproveitar as oportunidades, olhar para elas. É isso. E seguir em frente. Então tá. A gente está finalizando por aqui. Eu te agradeço muito, Cíntia, né, o nosso bate-papo. Meus parabéns, eu acho que até funcionou mesmo esse negócio, porque você foi super bem, a sua estreia no podcast. Uau! Né? Foi bom? Obrigada. Foi ótimo. Uma ótima experiência. Inovadora, ué. Que bom, foi só o primeiro. Então a gente está terminando por aqui. Não esquece, se você assistiu até aqui, gostou do conteúdo, ou se você quer saber mais sobre a aromaterapia, sobre a terapia, sobre a Cíntia vai voltar aqui, ela vai trazer algumas respostas. Se você tiver uma dúvida, coloca aqui nos comentários e ajuda a gente a espalhar esse viver com propósito, empreender com propósito. Eu estou ficando por aqui, mas eu volto.